Apresenta a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Domingo acontece aqui na capital a eleição para os novos conselheiros tutelares, que, entre outras funções, deve zelar pelo cumprimento das leis, que dão direitos às crianças e os adolescentes. E para falar sobre este tema, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza a doutora Antônia Lima Souza, ela que é promotora de justiça da Vara da Infância do Ministério Público Estadual do Ceará. Doutora Antônia, obrigado pela sua presença. E essa lei, que foi o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que criou essa determinação aqui dos conselheiros, O ECA traz como novidade a criação de um órgão, que é o Conselho Tutelar, para ser aquele órgão que tem a obrigação, a missão de zelar por crianças e adolescentes, em todas as dimensões. E diante de uma ameaça ou de uma violência, a atuação do Conselho Tutelar é premente, ela é extremamente importante, porque ele vai resolver a situação de forma administrativa, sem movimentar a máquina judiciária. Há situações que necessariamente haverá necessidade da movimentação da máquina judiciária, do Poder Judiciário, da participação do Ministério Público, do defensor, do advogado. Mas o Conselho Tutelar é esse órgão que está inserido na comunidade para atender crianças e adolescentes e suas famílias, bem como orientar as famílias. E esse descumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, embora possa parecer assim que estaria afeto mais a pessoas mais simples, mais de periferia, mas isso aí atinge toda a sociedade. O ECA é uma legislação extremamente democrática, Por isso que ela é tão apaixonante, O ECA ele não foi elaborado para atender determinadas camadas sociais, não. Ele visa proteger todas as crianças e adolescentes até 18 anos incompletos. E aí perpassa camadas sociais, questões econômicas. É claro que as pessoas que têm um poder econômico mais significativo, ele busca a assessoria de um advogado. E aí acaba que resolvendo os seus problemas praticamente assim de uma forma mais buscando o Poder Judiciário, por exemplo, mas obrigatoriamente o Conselho Tutelar está à disposição da sociedade, independente de classe social. E no caso, assim, nas classes mais elevadas economicamente, também é comum a ação dos conselheiros? Não. Por quê? Porque onde falta políticas de qualidade, há mais violações de direito. Então, a atuação do Conselho Tutelar é em que sentido? Não é só em relação à violência física, ou psicológica, ou violência sexual, mas é também na forma de garantir direitos. Então, toda criança e todo adolescente, ele é sujeito de direitos. Então, todos os direitos, saúde, educação, assistência para quem dela precisa, acesso ao esporte, à cultura, ao lazer, ao respeito, são direitos fundamentais. Então, cada vez que uma dessa gama de direitos são violados, aí tem a atuação do Conselho Tutelar. Vejamos, uma criança que está fora da escola, ela pode estar fora da escola porque uma família chegou de outra cidade, não teve como, ou então assim, se descuidou em matricular o filho numa escola, aqui na cidade que ela mora, no caso Fortaleza. Se isso acontece, independente da classe social, essa criança tem o direito de estar na escola, porque a escola é um direito fundamental para que contribua com o seu desenvolvimento, com o seu desenvolvimento intelectual. Exatamente. Agora, eu falei que em Fortaleza que vai haver eleição, mas é só em Fortaleza ou é em todo o estado? Não. A eleição será em todo o Brasil. Os mais de 5 mil
municípios do Brasil estará nessa data realizando o processo de escolha unificado em todo o país. E ele data de 2015, né, quando nós tivemos o primeiro processo, agora vai acontecer o segundo processo, ele sempre é uma data unificada, também prevista no ECA, que é o primeiro domingo do mês de outubro, que esse ano vai cair no dia 6. Então, daqui a 4 anos, novamente, todo o país vai estar renovando o colegiado. E nessa renovação do colegiado, hoje não há mais tempo. O colegiado, ele se renova a cada 4 anos e o conselheiro, né, os seus membros, podem estar permanentemente se renovando, passando pelo processo. Agora, é importante esclarecer por que não é eleição do Conselho Tutelar, né? Por que é um processo? É porque, na verdade, existem algumas etapas para que o conselheiro se torne apto a se tornar um membro do Conselho Tutelar, para que o candidato se torne apto. E como é que isso acontece? Acontece aqui em Fortaleza. Vamos colocar o exemplo de Fortaleza, que é o que eu acompanho. Há uma seleção, né, uma prova que ela é escrita, que ela é também subjetiva. Após a aprovação nessa primeira etapa, o candidato ele passa para a análise da documentação. Um dos requisitos é que ele mora em Fortaleza, seja eleitor de Fortaleza e tenha uma idoneidade moral, ou seja, não responda por nenhum crime ou procedimentos administrativos. Por quê? Porque esse é uma pessoa, um agente público que vai cuidar de pessoas em desenvolvimento. Então, ele tem que ter uma respeitabilidade na sua comunidade como um todo, né? No caso, a nossa seria a cidade de Fortaleza. Então, ele passa na avaliação dessas condições, né? Pela análise documental. Fortaleza também exige que haja uma experiência anterior no trato com infância e juventude. Ou seja, que o possível conselheiro não seja uma pessoa completamente distante das políticas voltadas para a infância e juventude. Então, esse é também um outro requisito. E, por fim, a terceira etapa é a sociedade escolher aqueles que melhor se adequam a assumir essa função diante da sociedade. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre a eleição dos conselheiros tutelares que acontece no domingo. Aguarde um instante só. Para torcer pelos nossos times de coração, não precisamos estar separados. A rivalidade no campo pode ser grande, mas a união da torcida é o mais importante. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Ceará. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com a doutora Antônia Lima Souza. Ela é promotora de justiça da Vara da Infância do Ministério Público Estadual aqui do Ceará. E é a questão da eleição no domingo. O eleitor que está apto com o TRE, ele pode votar, qualquer um, como é que é? Onde são esses locais? Tá. Então, quem pode votar? Todas as pessoas que fizeram alistamento eleitoral até o final do mês de junho. Por quê? Porque nós sabemos que temos o voto obrigatório perante o TRE, que são a partir de 18 anos. Mas você que tem 16 anos e que fez alistamento eleitoral está apto a votar. Quem tem mais de 70 anos também pode votar. Agora, você deve estar, vou repetir mais uma vez, porque é muito importante esse detalhe. Você tem que estar inscrito
tem que estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Se você não tiver regularizado com a Justiça Eleitoral, você não vai poder votar. E aí, quem fez transferência também fica prejudicado o voto. Por quê? Porque os cadernos de votações foram encerrados para a publicação e toda a logística dos locais de votação no final do mês de junho. Então, onde as sessões que consta do seu título eleitoral não serão as mesmas. Por quê? Porque nós teremos apenas 55 locais de votação. Em toda a capital. Em toda a capital. E acontecerá nos equipamentos do município de Fortaleza. Serão 55 escolas em Fortaleza que estarão recebendo as urnas, né? Que são os prédios onde terão várias sessões. Então, foi feito um remanejamento. O próprio TRE fez esse remanejamento dos locais e você deve buscar informações no site do Condica, que é condica@fortaleza.gov.br, e lá você vai saber onde será o seu local de votação. Qual é a sua sessão que consta do título, que será a sessão Condica, né? Porque nós vamos estar chamando as sessões que irão captar esse voto de sessão Condica. Agora, embora seja extremamente importante, né, a função do conselheiro, a gente sabe que ainda não é muito difundido, assim, a não ser mais na periferia, ou às vezes um político pede para votar num certo candidato. Como é que é isso? Bom, é aquilo que eu dizia anteriormente. O Conselho Tutelar é o órgão que foi criado pelo ECA para zelar por direito de criança e adolescente. Independe que essa criança esteja, em que classe social ela esteja, porque ela um dia poderá precisar do Conselho Tutelar. As crianças e os adolescentes que estão no entorno da periferia, elas acessam mais o Conselho Tutelar. Por quê? Porque há mais violações de direitos. Então, nesse sentido, as famílias que são mais empobrecidas e que precisam do apoio e do aporte do Estado para ter uma dignidade, ela busca os programas sociais. E esses programas sociais podem ser requisitados pelos conselheiros tutelares. Então, criança que está fora da escola tem atuação do Conselho Tutelar, criança que precisa acessar saúde, né? Tratamentos pode acessar via Conselho Tutelar, crianças que estão em situação de risco social também, e também crianças que praticam ato infracional, elas serão acompanhadas e pelo Conselho Tutelar será aplicada uma medida protetiva e posteriormente acompanhada, porque a atuação do Conselho Tutelar, além de aplicar a medida, é de acompanhar os casos que ele atende. Agora, estou lembrando de um caso que aconteceu no final de semana em São Paulo, que está em toda a mídia, que um garoto, uma criança de 12 anos, matou uma amiga dele, né? Moravam na mesma rua, frequentavam a mesma igreja, e no caso, agora, o Conselho Tutelar vai ser acionado agora ou não pode mais? Não, porque esse ato infracional ele é de tamanha gravidade, né? Matou uma pessoa, tem 12 anos, ele já é um adolescente. Quem é criança? Quem tem menos de 12 anos. Quem tem mais de 12 anos é um adolescente. E sendo um adolescente, quem irá adotar as providências, irá julgar a conduta desse garoto é o Poder Judiciário. Uhum. Agora, outro dia eu li no jornal, até aqui de Fortaleza, eu li a manchete, não li a matéria, que eu fiquei meio intrigado, assim, que a manchete dizia assim que a eleição dos conselhos tutelares acabou virando uma briga de religiões. Será que isso aí tem fundamento? Não, é difícil analisar, mas pode ser que sim. Por quê? Porque os conselheiros visam... É um processo de escolha. Então, atualmente são 187 candidatos para 40 vagas, podendo no próximo ano ser chamado mais 10. Então, por conta da criação, a previsão da criação de mais 2 conselhos tutelares para a cidade. Então, suponhamos, nós vamos ter uma escolha para 40 titulares e 40 suplentes.
Em sendo assim, a mais da metade será excluída. Agora, o Ministério Público tem tomado cuidado para orientar os conselheiros, os candidatos, né? Nós tivemos uma reunião no dia 3 do mês passado para orientar os candidatos a não buscar o apoio de igrejas, né? Por quê? Porque desequilibra o processo de escolha. O conselheiro tutelar deve, nesse momento, o candidato tutelar deve buscar, nesse momento, na cidade, dar divulgação do que é o conselho tutelar, qual a importância de um conselheiro na comunidade e captar esse voto, mas captar esse voto sem se utilizar do abuso do poder econômico ou religioso ou até mesmo político. Então, um candidato que tem uma base de apoio, que é uma igreja, que tem diríamos assim, um acesso a um grande número de pessoas que são adeptas àquela religião, acaba desequilibrando para um candidato que só tem a comunidade para fazer Exatamente. a sua mobilização. Fica em desvantagem. Fica em desvantagem. Então, eu entendo que, e até orientei as igrejas, né? Nós expedimos uma recomendação para as igrejas, para os partidos políticos e para alguns órgãos do empresariado, com que objetivo? Para que eles pudessem estar contribuindo nessa campanha, né? Nesse momento de propaganda, mas para divulgar o que é o Conselho Tutelar, assim como vocês estão fazendo agora, através desse veículo de comunicação. O que é o Conselho Tutelar? Qual é a importância dele? Por que o eleitor deve ir às urnas no dia 6? Fortaleza, nas últimas eleições, teve apenas 7% do seu eleitorado. Muito pouco. Muito pouco, insignificante. Ou seja, a sociedade ainda não compreendeu qual é a importância. Então, o Conselho Tutelar protege todas as crianças e todos os adolescentes. E a importância do cidadão que está nos ouvindo, que está nos assistindo, de ir às urnas. Nós precisamos aumentar esse percentual até para que tenhamos mais locais de votação. Como é que o TRE vai mobilizar, junto com o município, vai orientar, porque quem mobiliza tudo é a comissão especial, vai ter toda essa logística com um percentual tão pequeno de eleitores. Então, precisamos mais do que dobrar esse percentual de eleitores para que possa enriquecer esse processo, e o voto não é obrigatório. O voto é facultativo, daí ser uma eleição de cunho muito democrático, porque você é convidado, sensibilizado a ir às urnas para dizer, sim, eu quero escolher alguém que vai cuidar das crianças e adolescentes na nossa cidade. Muito bem. Doutora Antônia Lima Souza, promotora de justiça da Vara da Infância do Ministério Público Estadual, eu agradeço pelos esclarecimentos e por esse convite, digamos assim, que a senhora fez para as pessoas participarem da eleição no domingo, né? Nós é que agradecemos. Muito bem, muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.